Olha só, minha cozinheira que o Bolsonaro Caralho! Na posse, Pior né? que essa mina tem cara que cozinha muito bem, mano. Porra, Bolsonaro, mó bronca isso aí, hein, roubou, cara. Cadê, Rainy? Caralho, Bolsonaro, roubar a cozinha Tá, vamos é lá. foda. Eu só quero mostrar. Esse vídeo aqui não foi... Tá tocando o volume? Não tá. Põe na TV. Na TV? Não. Põe. Aumenta o volume aí. Volta aí, Bom, volta. isso aí na minha sala. Para pra pensar. Na minha sala, vídeo que não foi ao ar, mas pra mim é muito revelador, né? Tá tocando? Não tô ouvindo. Não tô Eu tô ouvindo. ouvindo também não. Não tá tocando. Pô, tu é burrão, hein, Jean? Pô, Jean. Caralho. Jean, burrão, hein, Jean? Moral, burrão, mano. Tem essa aqui, ó. Pra gente andar. Sempre tem uma desculpa. É, mas... Ah, agora Ah. foi. Esse é o candidato que 57 milhões votaram, olha. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Qual é o seu maior problema? O nosso maior problema é o político. São as indicações políticas. É o toma lá, da cá. E as consequências desse tipo de fazer política é a ineficiência do Estado e a corrupção. Tem que jogar pesado nessa questão, valorizar a sua Polícia Federal. valorizar o seu Ministério Público. os homens que realmente vão atrás Desses que têm temem roubar a nação. Temos que jogar pesado na questão da educação. Os currículos escolares não podem continuar com ideologia de gênero ou com doutrinação. No tocante à segurança, é a mesma coisa. Você não pode continuar com essa Enfim, esse aí já tá bom já. Esse é lá a sua casa, então, isso aí. Sim, na minha sala. Bom, esse aí... Bom, eu que... Esse é o Bebiano. pausar. Bom, o que só pra elucidar, meu irmão, o cara tá no colo do Centrão. Acho Sim, que tá bem cara. configurado que ele é um estelionatário eleitoral. Sim, com certeza. Beleza, mas eu não quero. Nós não quero parecer ingênuo, que eu acho que a política é uma casta de anjos ali em prol do Brasil. Mas o Bolsonaro é bem não assim. teve punho firme. Na hora que ele falou, tem que pegar pesado, ele pegou pesado ao contrário. Mas ele fez toda uma articulação para blindar o próprio filho, no caso, que estava incorrendo. Então, O problema é exatamente. que veio à tona isso logo no início do Tinha governo que dele. jogar né? pros leões mesmo que se foda. Deixa o filho se fuder, mano. Se reelegia com 80%. Mas sabe qual que é o enfim, problema? também- mas É que aí se o filho você se tocou num ponto fudesse, ele ia interessante. pegar o Bolsonaro também. Você acha que ele não tá no meio? Você tocou num ponto interessante, jogava pros leões. Eu tinha essa impressão que, pô, talvez ele é o cara, ele é o bastião da moralidade, ele é o arauto da moralidade. Ele vai, de fato, colocar o Brasil nos trilhos éticos, finalmente. Bom, fato é que esse vídeo aqui foi gravado 6 dias antes do Bebiano falecer. A gente tinha ensaiado e tinha feito um dia de gravação, que a gente estava se mudando da minha casa, que é essa aí, e a gente chegou a convocar um grande diretor chamado Bruno Barreto. Ele fez a gravação e estava ensaiando, talvez, promover isso e vender, enfim, criar literalmente um documentário para poder literalmente contar a verdade que aconteceu dentro da minha casa. E muitas pessoas tentam diminuir, dizendo que não, ele foi eleito na esteira, enfim, só das redes sociais, mas ninguém sabe o que foi 55 pessoas trabalhando até 4 horas da manhã numa academia, quando você saiu de 7 segundos para 30 minutos, né? Então, e esse cara, meu irmão, esse cara comeu pedra, eu vi ele padecendo, meu irmão, esse cara me deixou lições humanas perenes, para sempre. Então, qualquer assim, frustração e decepção que eu tenho hoje em dia é 100% em função do que foi feito com ele. Eu vi o calvário que ele teve que enfrentar. E esse momento, ele, por acaso, de todos nós, era eu, ele e meu pai, acho que ele foi o único que gravou um depoimento individual naquele dia. E assim foi feito e acabou que foi muito... ficou para a posteridade, né? Tanto que 6 dias depois ele veio a óbito. Mas nesse momento aqui, acho que revela um pouco dessa dúvida que fica. Será que o Bolsonaro de fato é o La Família é primeiritar, que tem que prevalecer a família? Ou ele seria o cara que teria grandeza e cortaria na própria carne? Então acho que esse depoimento é um pouco longo, mas acho que é bem revelador. Eu acho que em primeira mão aqui no Flow eu estou mostrando aqui. Eu quero ver também, estou curioso. Como a gente contou agora há pouco, aqui nessa sala foram feitas as principais filmagens para a campanha. Né? Isso foi feito, na verdade, na pré-campanha, foi feito num diamante gigantesco aqui, uma equipe gigantesca do Franklin. Quem fez a direção foi o Roberto Medina. E o presidente, então, candidato, capitão, se sentava nessa cadeira aqui, e aqui foi feito um material grosso que depois foi usado na campanha, nessa sala aqui. Eu queria mostrar para vocês
uma saleta de televisão que tem ali, aqui na casa do Paulo, onde nós tivemos conversas assim muito interessantes, as conversas mais profundas, volta e meia. Tínhamos um papo mais reservado por conta dos acontecimentos que ia se desenrolando, né, durante a campanha. Então, toda vez que a gente precisava bater um papo privado, era aqui. Eu entrava aqui com o Jair, fechava essa porta aqui, trancava e nós ficávamos à vontade aqui, né? E nós tivemos, eu me lembro de uma conversa que nós tivemos aqui, pouco antes da conclusão do segundo turno. Foi marcado um encontro nosso aqui de manhã e eu me atrasei, eu cheguei um pouco tarde e o Jair já estava aqui. E aí eu desci, encontrei o Paulo falou, olha, ele quer falar com você reservadamente, está lá na sala de televisão. Eu vim para cá, o ar-condicionado estava ligado, televisão ligada aqui, ele assistindo alguma coisa, um videotape de futebol. Essa porta eu fechei, tranquei, eu me lembro que ele estava sentado aqui, eu puxei essa banqueta e eu me sentei aqui, de frente para ele sentado ali. Eu também queria conversar, eu já vinha pensando em ter uma conversa com ele. Eu me sentei aqui nesse puff e assim, muito próximos, né? Ele sentado aqui nessa poltrona. Eu me lembro que eu me debrucei aqui e a conversa começou e ele virou para mim e falou assim, Gustavo, você está isso aqui para se tornar o próximo ministro da Justiça. Só que você precisa alongar o seu pavio, você tem um pavio muito curto. E no mundo político você tem que ter muita tolerância, você não pode pisar no calo de um deputado federal, de um senador, porque um movimento errado desse pode abrir uma crise com um final imprevisível para o governo, né? Então, eu confio em você, me fez muitos elogios e disse que eu estava, assim, para ser o próximo ministro da Justiça. E já havia um zum nesse sentido, eu nunca tinha pedido nada para ele. Na verdade, essa ideia nasceu, eu não sei se foi da cabeça do deputado Julian Lemos, quem foi. Havia um zum, mas nunca tínhamos tido uma conversa assim de forma direta. E nesse dia eu falei para ele que eu não sabia se eu estava preparado para a função, não sabia se era isso que eu queria, não sabia se seria essa a melhor contribuição que eu poderia dar para o meu país e para o governo dele. Botei as mãos assim, uma mão em cada joelho dele aqui e disse assim, capitão, só tem uma coisa que eu lhe peço, eu não faço questão de nada, eu nunca lhe pedi nada, mas tem uma coisa que eu quero lhe pedir, lhe dizer, a única coisa que eu não estou preparado é para ser deixado pelo caminho. Eu gosto de servir, mas eu não estou disposto a ser usado. E em alguns momentos fica uma pulga, uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, se eu estou sendo usado ou não, porque eu estou me doando faz 2 anos. E mencionei alguns episódios que estavam me desagradando naquele momento. E ele deu a palavra de honra dele que isso não aconteceria, que ele, como bom militar, com uma formação, né, o caráter forjado pelas Forças Armadas, que ele jamais deixaria um soldado pelo caminho. Dito isso, eu falei para mim, está tudo bom, eu quero ajudar da melhor forma, estou pronto para jogar em qualquer posição. Eu só não estou pronto para ser deixado pelo caminho. E essa foi uma das conversas que houve. Eu me lembro de uma outra conversa, dessa vez ele estava sentado ali, no sofá, nessa parte de trás. E nesse dia estávamos eu, ele e o hoje deputado Julian Lemos da Paraíba, que foi uma das pessoas que mais se dedicou, que mais ajudou o presidente, mais ajudou o Jair a chegar lá, né? O Julian coordenou a campanha em todo o Nordeste, foi precursor naquela região, que é muito difícil, né? Uma região tradicionalmente do PT.
estávamos nós 3 aqui. E num dia anterior, o Carlos tinha irritado muito a todos nós por conta de ataques infundados, gratuitos, que ele tinha feito nas redes sociais em relação a uma série de pessoas, inclusive pessoas da equipe de comunicação, que trabalhavam muito aqui para que o projeto fosse bem sucedido. E o Carlos disparou a metralhadora giratória por conta de ciumeira. E nesse dia o Jair virou para mim e falou assim: "Ô, Gustavo, processa ele. Processa ele." E eu disse para ele: "Capitão, seus filhos não. Os seus filhos não." E ele disse: "Mas o moleque tem que aprender. Está na hora dele aprender." Talvez eu tivesse sido um acerto ter seguido a orientação dele, processado o Carlos, talvez se ele tivesse tomado um susto, amadurecesse um pouco, porque ele não tem a mínima ideia do mal que ele faz às pessoas. Mas, enfim, houve várias conversas aqui, toda vez que era preciso, como eu disse, um papo mais privado, tratar de um assunto com maior reserva, nós vínhamos para cá, fechávamos essa porta e conversávamos aqui. Além disso, principalmente depois da facada, aqui era o lugar em que ele dormia, ele descansava depois do almoço. Ele precisava repousar, não dava para manter o ritmo frenético que nós imprimíamos antes do incidente, da facada. Então, invariavelmente, ele chegava aqui no final da manhã, início da tarde, almoçava, depois sentava aqui, nós botávamos futebol para ele assistir, fechávamos as cortinas, ligávamos o ar-condicionado e ele dormia aqui, descansava até estar recuperado para continuar as entrevistas e gravações e tudo mais. E 6 dias depois ele veio a falecer com um ataque cardíaco fulminante em Teresópolis. E essa parada aí? O que vocês pensam sobre isso? Bom, eu acho que É normal, coisa da vida? Fica permanente dúvida na minha cabeça se ele é capaz de tacar um filho dele para os leões. Acho que isso está claro que não é o caso. Na mesma medida que ele, no momento reservado com o braço direito dele naquela época, foi capaz de sugerir e até de incentivar um interessante processo. isso. Eu acho que ele é um puta cara atormentado, entendeu? Eles vivem ali num síndrome de conspiração permanente, achando que... Faz sentido. Entendeu? E tem muita coisa mal resolvida no passado deles, mas também não vou ficar aqui bancando psicólogo. O fato é o seguinte, no plano moral, o que esse cara fez... Eu fui testemunho ocular 2 vezes durante a campanha, na minha casa, o Bolsonaro ali num momento singelo mesmo, assim. Para tudo. Você via que ele tinha uma gratidão e um puta afeto pelo Bebiano e falou: se não fosse por esse cara aí, jamais teria chegado onde eu cheguei. Ali para mim foi emblemático, entendeu? Para ver o peso que pelo menos parecia que o nosso presidente dava à presença e à influência e à importância que o Bebiano tinha no entorno dele. E não poderia ser diferente também, porque esse cara, cada buraco que esse cara dormiu, ele deixou de ver o pai falecer também, só para estar numa agenda oficial em Roraima de campanha. Meu irmão, o que esse cara fez para viabilizar o partido, o veículo necessário para qualquer candidato pleitear a presidência, inacreditável. É um esforço hercúleo que ele fez para tentar articular com o Bivar do PSL, no apagar das luzes também. Você acha que o Bolsonaro sabe algum mínimo detalhe dessa porra? Não, porque era devidamente poupado para também não ter que se preocupar com isso. Mas ele não deve fazer noção do que foi necessário para chegar a esse ponto. Mas também, eu acho que é o seguinte. Eu apresentei ali, antes ali, o candidato que encantou 57 milhões de brasileiros, estava prometendo a moralização da política, a nova política, lei e ordem e liberalismo na economia. E se você ver friamente, qualquer um que tiver com os seus censos em dia vai ver que é um estelionato assim, em proporções monumentais o que ele fez. Com certeza. Ele é outra pessoa completamente. Eu vou dizer, dê poder à pessoa e verás quem és. O poder corrompe absolutamente. Tem as frases aí que perduram os anais da história que podem tentar explicar isso, mas eu acho que ele é uma pessoa falha no plano moral e, ao mesmo tempo, ainda tenta se erguer como tiozão, turrão, eu acho autêntico. Que ele tá numa de se manter no poder de qualquer maneira. E justo. Acho que, enfim, legítimo. Mas o que foi necessário para ele tentar viabilizar essa situação é que, qualquer um que votou nele, foi o seguinte, 57 milhões de credores do Bolsonaro, tá?
Óbvio que ele ainda retém uma parcela significativa desse montante, mas, pelo amor de Deus, tem uma parcela bem considerável que talvez só num cenário, de novo, do binarismo, da dicotomia que é, inclusive, PT-Bolsonaro, o que está sendo proposto que está ensaiado novamente, né? no momento, Mas, enfim... Nossa, se for Mas Bolsonaro e Haddad de novo, eu vou Mas o que eu ficar tenho muito ressaltado aqui é o seguinte: do meu lado, acho que o que deixou a maior frustração foi ver o que esse cara padeceu até ele chegar onde ele chegou. Meu irmão, foi desumano. Tu acha que o tangenciou a Bolsonaro crueldade. deixou ele pelo caminho? Quê? Pô, acho que tá nítido isso. Ele né? entregou ele pras hienas. Porque supostamente ele estava achando que ele estava confabulando com algum executivo da Globo para tentar fazer uma articulação ali, pô, propositiva para tentar, sabe, remediar ali, ter uma relação institucional que seja com o maior veículo de comunicação do Brasil, que ele não tinha marcado de fato a reunião. Reunião essa que ele usou de pretexto para dinamitar o Bebiano, que acho que o general Heleno, um mês depois, fez exatamente a mesma reunião. E ele foi achincalhado, jogado para as traças. Enfim, o que eu extraí de toda essa experiência, meu irmão. E, de novo, não tem nenhum ginasiano aqui. Não tem nenhum usa óculos cor-de-rosa achando que vai ser mil maravilhas nem nada. A gente sabe que a política é esporte de contato, mas ao mesmo tempo tem valores humanos básicos, elementares, essenciais, de decência, de mínima gratidão, que ele feriu num grau, meu irmão, que eu nunca vi e espero nunca mais ver na minha vida. Isso é muito louco ouvir de você, que é o cara que cedeu a casa pro cara fazer... Meu irmão, gastamos 700 quilos de filé mignon. Isso, é uma grana, Pra alimentar todos os do segurança pra encher o bucho do cara. Para pensar, meu irmão, 700 quilos de filé mignon. Eu até achei engraçado que ontem saiu uma notícia que o Exército tava comprando... Meu irmão, 700 também, olha o número redondo, parece, carne bovina, 700, essa porra, meu irmão. O Exército tá gastando na ordem de 700 milhões. Picanha, cerveja, enfim, a farra, né? Mas, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas meu ponto é, esse cara tem muitos credores, ele é mega devedor e... Do meu lado, eu tenho reforçado isso muito no Pânico, porque eu me tornei uma voz dissonante na Jovem Pan. A Jovem Pan... Ah, é mesmo? Sem dúvida. Desde o início da pandemia, eu acho, a emissora fez de caso pensado, enfim, não sei qual foi a estratégia, também não compete a mim questionar isso, até porque eu amo estar lá, especialmente no Pânico. E é uma baita plataforma para mim, valorizo isso todo dia. Amanhã tá despedido. Amanhã já era. Tira o André Marinho. Não, mas está claro para qualquer um que tomou um viés um pouco mais adesista, mais governista, mais simpático ao governo. Sim. E mercadologicamente talvez fez sentido para a emissora, tanto que os números estão aí para comprovar. E não compete a mim também questionar isso. Agora, diante desse quadro, e eu ainda sendo útil para o Pânico e contribuindo na medida que eu posso, eu me tornei a voz dissonante. As pessoas ficam achando, não, Marinho, você tá chato, tá falando muito de política e tal. Mas, cara, tem várias vezes que eu falo, eu chego em casa e falo, meu irmão, será que vale a pena entrar na porra dessa bola dividida aqui? Talvez só tirar o corpo e tal, porque o Pânico virou um programa que eu falo de BBB ou de política ou do cotidiano ali, que também remete um pouco a esses dois núcleos centrais do cotidiano, né? Bom... Tem que fazer render o bloco, pô. Render o bloco. E o segundo mantra, não pode pegar pilha, meu irmão. Se pegar pilha, meu irmão, faro pra detectar que tu tá pegando pilha é um segundo, e aí o nego vai te martirizar e vai aloprar você e fodeu pra você. E tem dia que não dá, cara, porque vai na pessoal, pega uns assuntos que são caros a você, alguns calos do passado, não só a mim, mas todo mundo ali já pegou pilha em algum momento, o Emílio, inclusive. Um beijo aí, Emílio, tá certo aí? Mas, o fato é o seguinte, cara. Eu, diante dessa situação, eu me sinto tipo assim, porra, se eu não me posicionar vendo a verdade escancarada que está na minha frente, eu estaria, sabe, pecando por omissão. Eu estaria consentindo com a desinformação se eu não falar nada e tentar expor um contraditório. E por isso que eu acho que eu tento... Enfim, algumas pessoas, sem dúvida, têm valorizado esse contraponto lá. E o mundo ideal pra mim... Eu, particularmente, acho importante pra caralho. Senão vira conversa de comadre. Eu acho que o dissonante é muito importante no debate. Mas e essa posição dissonante veio puramente depois de notar, observar o desenrolar do governo na medida que ele foi avançando e se transformando, se mutando nessa versão atual, onde, pelo amor de Deus, o clientelismo mais antigo está prevalecendo, a orgia fisiológica de Brasília está em festa novamente.
Isso é exatamente o que ele prometeu que E ia não ia matar. rolar. Foi o vídeo ali do Toma lá da cá, meu irmão. E cada vez mais ele tá Agora. indo pra esse lado. Aí os apoiadores vão falar, não, mas essa é a política, tem que jogar a política. E tem que mesmo, cara. Eu sou da tese também, e vou falar aqui. Tu tem que mesmo? Eu tenho que ir? Não. Não, digo- Tu tem que mesmo tu usar o Toma lá da cá, no sentido? Você acha Não, que é o realmente... seguinte, meu irmão, com postura, com ética, com firmeza, sem você ter rabo preso, ninguém te chantageia. Claro. Agora, articulação não é artimanha. Conciliação não é conchavo. E negociação não é Você negociar. pode tá? dar pro seu inimigo político uma posição importante no seu governo porque você acredita que é importante E que ele é trazer capaz ele de pra É o fazer junto. seguinte, aquilo eu vou e falar o tal. seguinte, cara. Pra não parecer que eu sou do quanto pior melhor, que eu quero ver essa porra acabar. Eu sou a favor, eu sou literalmente somente um brasileiro engajado e absolutamente indignado, permanentemente indignado com essa porra toda, essa merda que a gente fica se deparando dia após dia, legislatura após legislatura, ciclo após ciclo. Sempre surge alguma nova roupagem, o povo brasileiro médio é imbuído com uma puta nova Agora vem esperança. o lobo vestido de liberal conservador. E aí que eu me apego, pelo menos, tentar olhar o copo meio cheio. Esse tem sido também um outro mantra que eu tenho tentado me ater de uns tempos pra cá. Copo meio cheio, tentar extrair o que há de melhor, que está mostrando o que está de melhor. Eu acho que, espero pelo menos, que o Brasil tenha uma herança ibérica do sebastianismo, de ter uma deferência ao El Rei, a figura do El Rei, o grande salvador da pátria. Que as massas desassistidas depositam uma puta confiança num redentor, figura redentora que vai nos prover tudo e vai solucionar todos os nossos problemas. E, de certa forma, o Bolsonaro encarnou essa figura, né? E, pelo menos, o Bolsonaro encarnou essa figura com uma roupagem à direita, Lula à esquerda. Eu, pelo menos, olhando, projetando adiante, eu espero que, pelo menos, esse mito, trocadilho não intencional aí, tá ok? Esse mito do salvador da pátria possa ter sido desvelado de uma vez por todas. Essa é a minha expectativa. Será que... Olha, se isso acontecer, vai ser um grande ganho Eu pra também, sociedade. de novo, também não vamos dar um passo maior que a perna, também não vamos ser ingênuos, também não vamos tentar achar que o povo vai querer... Teve uma grande... O povo foi deslobotomizado, que todo mundo agora foi iluminado. Não é isso que eu estou falando, não. Mas, o Brasil permanece até em várias áreas, aprofundou e agravou todos os problemas crônicos estruturais que herdou da esquerda, do PT. e de todo o fisiologismo de Brasília. Aham. O Bolsonaro, em específico, imbuiu a todos nós com uma Mas puta senso falsa de esperança, né? falsa total. Então, no segundo turno, E- conversando contigo, eu imagino que tu votou no Bolsonaro. Cara, não sei se vocês sabem, mas a campanha do Bolsonaro ocorreu em grande parte na minha casa. No É Rio de Janeiro. mesmo? Sério? A gente foi aliado de primeiríssima hora dele durante a campanha. E Interessante, tem várias não sabia. histórias nessa Cara, época. Sério? Caralho, mano. Mas Não desde sabia então, disso. enfim, houve um rompimento logo no início. Vocês e romperam, desde então, com ele. A sua família rompeu com o Bolsonaro, então. Sim, sem dúvida, mas Claro que tem vocês todo não vão votar no Lula, eu entendo. Não, sim, mas tem todo um enredo e uma história que tá pra posteridade aí de como é que isso se deu. Entendi. E- Você quer contar? Você pode contar? Podemos, claro. Eu quero saber por que, É. que rolou. Eu quero Claro. saber também, pô. Vamos lá, pô. Tá Então- maluco, o cara, pô. Não, foi o seguinte, então. Vamos lá. Então, basicamente, tudo se iniciou no dia... Foi 18 de dezembro de 2017. Tu inventa essas datas, né? Pode ver, pô. Não, eu me Tem, amarro nas tem datas. gente que gosta de data, né? 18 de dezembro de 2017 foi quando o então pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro chegou na minha casa, no Jardim Botânico, no Rio. Eu sou filho do empresário no Rio de Janeiro chamado Paulo Marinho. E quem fez a conexão foi o então chefe de campanha dele, Gustavo Bebiano. Era amigo do meu pai, 40 anos, a vida inteira. Ficaram um tempo, não sei se falar, pô, as vidas só se separaram, mas Aham. sempre mantiveram contato remoto. E o Bebiano, enfim, chegou na nossa residência para apresentar o candidato e fazer uma aproximação possível. Naquele momento ali, o núcleo duro da campanha era do tamanho, meu irmão, da torcida do Botafogo com Covid, meu irmão. Depois do Covid. Agora rebaixada, o tamanho do Meu irmão, agora- Botafogo meu irmão, com meia Covid dúzia de rebaixado. pessoas. Meia dúzia de pessoas. Mas, ou André, seja, me fala uma parada. Por que o Bebiano procurou o teu pai? Porque, primeiro, confiança no taco dele e sabia que ele poderia ser uma pessoa que poderia ajudar de alguma forma naquele momento. Tá. O meu pai, e de novo que fique claro aqui, porque as pessoas ficam sempre tentando buscar associações e tal, mas o meu pai, eu respondo pelo meu CPF, mas naquela conjuntura o meu pai estava tentando viabilizar a candidatura do Dória à presidência da República em 2018. Ah, Tá. olha lá.
Ele queria fazer aquele salto, acho que até inédito, né? De prefeito para presidente, enquanto ele ainda estava muito benquisto, lembra? O prefeito acelera, aquelas porra. Então, mas o Dória não conseguiu se viabilizar internamente no PSDB. Eis que o Bebiano sacou isso e viu uma abertura para tentar matricular o meu pai na campanha, no sentido de, tipo, angariar O Dória não suporte deu, mas vamos no e dar Bolsonaro. e dar uma qualificação para a campanha. Tá. Meu pai é um cara que sempre foi muito bem articulado, sempre um cara que sempre, que poderia trazer uma qualificação para a campanha e não deu outra. Na medida que o convívio foi aumentando, nesse primeiro dia, o que estava tirando o sono dele, e eu acho que as pessoas mal sabem disso, mas o que estava tirando o sono dele poderia colocar em xeque a candidatura dele, era aquele processo da Maria do Rosário, que estava correndo no STF. Sério, isso tirava o sono do Bolsonaro? Claro, pô, ele estava com o cu na mão, meu irmão. E ele estava precisava viabilizar a candidatura dele, e aquilo, se chegasse às vias de fato, poderia deixar ele inelegível. Porque tem o lance da ficha limpa, etc. E meu pai, prontamente, enfim, vendo que o pleito dele era razoável, que não era digno, talvez, de rescindir ou de tirar os direitos políticos dele naquele momento, se prontificou a sugerir uma assessoria jurídica para tentar contornar o assunto. E assim, na medida que foi avançando, foi feito. Bom, nosso convívio foi aumentando. O candidato cada vez mais presente lá em casa. Você via ele, estava lá presente? Direto. Pô, eu fui testemunha ocular de Bolsonaro capítulos gente fina alucinantes. pessoalmente? Capítulos alucinantes. Mas foi, cara. Tem cada loucura, meu irmão. Enfim. Se você puder contar, conta. A gente quer saber. Irmão, tem coisa que tu não acredita. Capítulos alucinantes é foda. Um brinde pro capítulo alucinante. Caralho, que interessante, cara. Isso é muito foda. Porra, me conta aí o que tu puder contar, eu quero saber. Pô. E como é que isso se desenrolou? Na medida que... Isso é chave para entender por que... E, obviamente, esse entendimento advém de muita reflexão depois de tudo que aconteceu. Eu achei, cara, eu concluo de toda aquela experiência que o que explicava ele ter se sentido tão, sei lá, confortável, abrigado ou literalmente se prontificar e se dispor a criar aquela relação e a gente também abrigar a campanha, foi que nós nunca fomos deslumbrados com aquilo. Em nenhum momento. Quem procurou a gente foi ele. A gente estava na nossa. Nós éramos, sei lá, a gente estava tocando nossa vida no Rio. Mas havia uma urgência nacional para promover a alternância de poder. A máfia clepto-sindicalista do PT já tinha atingido o seu absoluto limite. Concordo. Tanto que o Bolsonaro, naquele momento... E eu, ao contrário do meu pai, eu já percebia os movimentos orgânicos surgindo nos aeroportos e tal. Eu percebia que ali tinha algo diferente, entendeu? Tinha uma militância aqui, tudo bem, ainda de nicho, ainda tribal, mas muito vocal. E para você... Leal também, né? Leal Importante. também. E aí, para você também... Você tem que ter uma plataforma política para poder derivar para uma campanha presidencial robusta, com lastro suficiente, apelo suficiente para poder transcender todas as camadas sociais e reunir uma maioria e se eleger. Bom, mas nesse momento era só uma coisa de gueto mesmo, naquele momento. Foi o que eu falei. Estava muito incipiente ainda, convívio foi aumentando. E quando eu vi, mano, já estava uma empresa pequena, já estava fazendo toda a assessoria da internet do PSL naquele momento. E, além disso, toda a parte muito trabalhosa dos 7 segundos de TV que ele tinha no primeiro turno. Você lembra que ele só tinha que dar um Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, naquele momento ali. Caralho, igualzinho, né, cara? Que doideira. E na hora que eu... Acho que até o fato que eu convivi com ele naquela época, eu consegui aperfeiçoar a minha imitação dele. É, uma vantagem aí. Não, sem dúvida. E, bom, aí o fato foi que, na medida que foi evoluindo, teve vários momentos, os capítulos alucinantes que eu mencionei. Eu poderia citar, sei lá, teve o dia da preparação da Globo News, que ele chegou com um revólver na alça aqui. Sério? Meteu na mesa e falou: quero ver vocês me preparar agora pra essa porra aí. É pelotão de fuzilamento ou não é, porra? Qual vai ser? Aí, meu irmão, criou um clima. E eu olhando com a cara juvenil, tentando entender como é que eu preparo o cara. E tava um climaço, não sei se vocês lembram, aquela sabatina, e o cara foi bem. Bom... Além disso, a preparação para o Jornal Nacional. Eu lembro que ele trouxe o kit gay, só não largava aquele. Vou mostrar isso aqui na cara do Bonner, da Renata, isso daqui. Vou botar na frente. E ele botou, não deu outro, ele botou. Então ele é um cara autêntico. Você acha que ele é autêntico ou você acha que ele aprendeu a usar a percepção de autenticidade da... Perfeito. Pra... Eu já não me engano mais, entendeu? Entendi. Porque o que aconteceu olhando adiante... E, de novo, a nossa relação tinha uma data de inspiração. Nunca houve uma expectativa além
de ajudar como a gente fez, despendendo a energia, sacrificando a privacidade da nossa família por 1 ano e pouco, despendendo, cara, meu irmão, nos associando umbilicalmente com aquele processo. Tinha A brigar grana na nossa enrolada casa, cara. também? Meu irmão, a gente chegou a brigar no segundo turno. Não, grana não. Grana era tudo, enfim, Tá, a questão de doações. entendi. O negócio era articulação. Não, e conversar com os literalmente outros. o gesto de abrigar uma campanha que, na medida que ela foi ganhando tração, amplitude, capilaridade, começou a surgir as moscas do poder que começaram a querer se associar, mas o Bebiano era uma fortaleza protegendo o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro participou de 2 debates, o da Band e da Rede TV, a única pessoa que ia lá, além do Magno Malta, que estava ali encherido, era o Bebiano, que, enfim, foi o fiel escudeiro dele, né? Foi o braço direito dele durante a campanha. E o Bebiano, nesse período, se tornou um tio para mim. E o que aconteceu, basicamente, o que culminou na morte do Bebiano, no ano seguinte, né? Verdade, esse cara morreu, né, mano? Que bizarro. Eu sempre achei meio esquisito ele morrer E aí assim. que tá, não tem nenhum remorso da nossa parte. Lógico que depois de tudo que a gente dedicou para a campanha, acho que talvez o mínimo era, pelo menos na coroação da campanha, que era posse, como vários aliados de todas as áreas de atuação foram convidados e foram acomodados lá em Brasília naquele dia, só para presenciar aquele momento histórico, a gente não foi. Mas sabe quem foi? A nossa cozinheira de 25 anos, maravilhosa. Amo você, Rainê, se estiver vendo aí, saudades do seu estrogonofe, do seu macarrão bolonesa. Um brinde aí pra Exala Rainê. Mas, cara, ela foi. E ela foi seduzida pelo poder, pela Michelle e pelo Bolsonaro, ganhando 12 mil reais mensais para ir para Brasília. Então, não só Caralho, a gente não foi tu convidado se para fora. fudeu, ainda roubou tua cozinheira. Não, eu me fudi por isso. Mas o pior de tudo, e aí por isso que eu... E a gente, enfim, foda-se, toca o barco. A gente não tinha expectativa nenhuma mesmo, mas revelou ali um traço de ingratidão, que ficou mais acentuado e pontiagudo com a questão do Bebiano, que chegou aí para Brasília, mas foi jogado para os cachorros logo na primeira oportunidade que teve por ciumeira do Carlos Bolsonaro, que fazia uma macumba psicológica, que ele tem muita ascendência, é o único filho que tem tatuagem e tal no pai. E assim Como foi. é que é? Ele tem a tatuagem do pai no antebraço. Caralho, Ele é o muito- único, então ele é o favorito do Bolsonaro? Não sei se é o favorito, cara. Mas o Bolsonaro... Mas ele gosta muito Mas, do cara, é o pai. seguinte, as pessoas ficam achando, porque as pessoas eles ficam tentando atribuir aquela experiência a algo que, não, vocês ficaram pelo caminho, vocês são os traidores por causa disso. Traidor do quê, meu irmão? Do A gente só Bolsonaro. fez ajudar sem querer nada em troca, cara. O cara roubou nossa cozinheira no final, uns 25 anos, cara. A gente sacrificou... Meu irmão, eu e meu pai engordamos, cara. A gente abriu nossa academia, tinha 55 pessoas trabalhando lá dia e noite. Eu tenho uns 2 vídeos aqui, só pra elucidar tudo que eu tô dizendo, não parecer que é da boca pra fora. Como é que eu faço pra mandar aqui? Manda Tu pro Jean consegue no passar? WhatsApp. O Jean não tem no Você tem o WhatsApp do Serginho? Tenho. Então manda pro Serginho. Tá. E aí o Serginho manda pro Jean, daí a gente Ou bota se na- tiver na internet, você fala o nome e a gente procura também. Não, põe não. na tela. Acho que... Acho que esse é mega exclusivo, não tem nem na exclusivo, internet. exclusivo. Então tem É o que quê? impeachmentar o Bolsonaro porque ele roubou tua cozinheira. Não, eu acho que isso... Crime de responsabilidade. Será que ela tá lá até hoje? Deve estar, não. Pô, ganhando 12 mil, eu tava lá também, tava tá lá ligado? também, Foda, pô. eu não culpo ela também, inclusive.